Graça e paz, queridos. Vamos agora falar do poder da igreja, né? Já falamos do poder das trevas, agora o poder de Jesus, o poder da igreja. Eu gostaria que os irmãos abrissem na segunda carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Ele diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Alistou para quê? Para a guerra. Não é? Nós pensamos que há uns ensinos aí bons, né? Que a gente não vai sofrer mais, que não vai ter mais batalha, não vai ter mais luta, não vai ter mais prova, que agora nós somos, né, nascidos de Deus. Mas aqui o apóstolo está dizendo uma coisa muito importante. Cada um de nós fomos alistados no exército do Senhor, alistados no exército do Senhor para a guerra. Muito bem. A Bíblia fala aqui: sofre, pois, comigo as aflições. Uma das coisas difíceis para nós são as aflições, não é? E são várias, são as tribulações. Eu estava falando na quarta-feira aqui, acerca do ministério do apóstolo Paulo, não é? Ele falando das guerras, né? Das lutas, das batalhas que ele teve, dos naufrágios, de apanhar, de ser preso, não é? Então hoje nós estamos assim num bem bom, né? Numa sombra e água fresca. Estamos numa boa, sem provas, sem guerras. Mas quem começou a pregar o Evangelho de Cristo, eles sofreram demais. E todos os apóstolos foram martirizados, não é? Então, nós que entregamos a nossa vida ao Senhor, temos que saber que a qualquer momento nós podemos sair dessa vida, não é? Temos que estar preparados, prontos para isto. Então, a igreja foi colocada aqui na terra para trazer o reino dos céus, estabelecer aqui na terra o reino dos céus, o reino de Deus, mas também com poder, com unção, com ousadia, para também poder enfrentar as artimanhas do inimigo, né? As obras do inimigo, as hostes do inimigo, os principados, as potestades, os poderes das trevas. Então nós já vimos nas duas aulas anteriores, e hoje eu queria enfatizar o poder da igreja, ou o poder do Senhor Jesus Cristo, ou o poder do nome do Senhor Jesus Cristo, uma coisa que nós não podemos deixar escapar. Então, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 10, verso 4,
Ele diz assim: porque as armas da nossa milícia, interessante, armas de guerra, armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então, é um império forte que precisa ser destruídas as suas fortalezas. As fortalezas são lugares fortes, né? Lugares onde deixam as armas de guerra, lugares poderosos que nós precisamos combater. A Bíblia diz, né? Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, é um combate até o fim da nossa vida. Ninguém pensa e fala: agora eu sou crente, glória a Deus, aleluia, né? Estou num bem bom. Não, agora que eu sou crente, eu entrei na guerra. A Bíblia diz: foi alistado para a guerra. Se você falar para mim: eu sou crente há 40 anos, nunca tive guerra, eu nunca tive combate, eu quero dizer para você que você nunca foi crente. Porque desde o dia que você nasceu de novo, você está alistado nessa guerra, nessa batalha, não é? E aqui ele diz no versículo 5, destruindo os conselhos. A igreja pode ir bem mais longe, né? E toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento a obedecer a Deus, não é? A obediência de Cristo. A maioria das pessoas estão assim com o que, né? Meia aérea, meia voando. Mas aqui ele diz que nós precisamos destruir os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Cada dia mais nós temos que ir conhecendo a Deus e ao mesmo tempo levando cativo, não é? Todo o entendimento à obediência de Cristo. Este é o nome, irmãos. Este é o nome que nós cantamos tanto nessa manhã, né? Este é o nome da glória, esse é o nome da nossa vitória, este é o nome dado acima de todo nome, não é? Isso aqui não é uma teoria evangélica, isso aqui é uma guerra, é uma batalha espiritual. Isso está em todo mundo, em todo o universo. Não é? Falar: não, é só na minha casa. Não, não é só na sua casa, não. Ele está na minha, está na sua, está na do teu irmão. Só que eu e você precisamos aprender a usar as armas da nossa milícia, a usar as armas do nosso combate. Temos que ter armas, não é? 10:8 de Romanos diz que a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a maneira correta de nós estarmos batalhando. Ele diz: esta é a palavra da fé que pregamos. Você precisa crer que o nome que nos foi dado é o nome soberaníssimo, o nome de Jesus. 1 João 4:4, esse é um dos versículos mais, acho que, falado aqui na igreja. Ele diz, vocês querem achar? 1 João 4:4. Diz assim: vós sois de Deus e já os tendes vencido. Maior
é o que está em vós do que o que está no mundo. Se você quiser obter a vitória mesmo, total, sobre o poder, o poderio das trevas, você tem que ter uma consciência da presença da morada do Espírito de Deus em você, ou em mim. Nós temos que parar com as nossas canções, né, que o Espírito vem, né, que vai fazer uma série de coisas. Não, o Espírito, ele mora em mim ou não mora. Ou ele mora em você ou não mora. Se não mora, é que você não é crente, mas se você for crente, ele tem que morar. E se ele mora em você, o outro pode vir com todo o seu batalhão, com todo o seu exército, com toda a sua caravana, com todas as suas legiões, com todas as suas falanges, e estão, o quê? Diante de Deus, que habita em nós pelo seu Espírito. Maior é quem está? Maior quem está? Você crê nisso? Você crê nisso? Então não corra mais do diabo, nem dos seus demônios. Fica firme. Crê nisso? Crê isto? Então, ele diz maior. Por que é maior o que está em você? Por que ele é maior? Oxa, que descoberta, Nila. Porque ele é maior. Então, ele é o Deus Todo-Poderoso que mora em nós. É o Deus Criador. Quem criou o universo? Só Ele. O Pai, o Filho e o Espírito. Diz que o Espírito do Senhor pairava e disse haja, não é? Então, quem mora em nós é tão poderoso como o Pai, tão poderoso como o Filho. É o Espírito, que deve habitar em mim, deve habitar em você, e você precisa crer. Ah, pastor, mas eu não sinto. A Bíblia, acho que só tem um lugar na Bíblia que diz sentir as vossas misérias, né? Acho que só um lugar. Mas em toda a palavra de Deus nós precisamos crer. Ele diz, se creres, verás a glória de Deus. Ele diz, se sentires, se arrepiares, se levantar o cabelo. Né? É assim que a gente quer receber o Espírito, né? Mas pode acontecer isso? Até pode. Porque para Deus nada é impossível. Mas não é necessário. É necessário que eu e você estejamos firmados na palavra, firmados na promessa. Amém? Juramento e promessa, Deus é fiel para cumprir. Então, Ele não muda de ideia. Outro trecho muito importante é 1 João 3,8. Aliás, era bom os irmãos lerem muitas vezes a carta de João, viu? A gente não dá muito valor a essas cartinhas, né? Faz essas cartinhas. Eu vou ler um versículozinho da Bíblia. Você está lendo a Bíblia, você está lendo a palavra que não é sua nem minha, é de Deus. Acharam? Uns 2, 3 acharam. Pelo menos falaram amém, né? Quem comete o pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. Mas a minha ênfase é: para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Ah, pastor, o diabo é de nada. Quem falou para você? Quem falou para você que ele é de nada? Aqui, o apóstolo João está dizendo: quem comete o pecado é
do diabo. Mas para isto, o Filho de Deus se manifestou em carne, se manifestou em osso, se manifestou com sangue, para desfazer as obras do diabo. Você crê nisso? Crê mesmo? Crê mesmo? Se você tem um encontro hoje, você vai enfrentar, vai encarar ou vai fugir? Está forte, valente? Forte, robusto, valente? Então veja só, a obra realizada por Jesus, que a gente dá muita ênfase à cruz, o sangue derramado, Ele morreu por nós, mas na verdade, a glória deste nome, da sua morte, do seu sangue, da sua ressurreição, do seu ascender em glória à mão direita do Pai, é nos dado nele, no nome dele, a vitória que nós precisamos constantemente. Amém? Não está em você a beleza da vitória, está no nome do Filho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E cada vez que você enfrentar os demônios, não se esqueça, não fique, que nem muitas vezes eu mesmo já fiz, não fique zombando dele, não fique menosprezando. Use a autoridade e a unção que Deus te deu para desfazer as obras do diabo. Esse é o nome de glória que nós temos que segurar firme. Outro versículo está em João 12, 31. Jesus ainda estava no mundo e ele diz: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. O que Jesus falou que ele é? No 14:30 ele diz: eis que o príncipe deste mundo se aproxima e nada tem em mim, pastor Nilo. E aqui ele diz: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Irmão, a igreja tem que agarrar isso. Nós temos que crer nisso. Uma das coisas, porque Satanás e seus demônios têm que ser expulsos deste mundo, porque eles entraram neste mundo sem direito. Porque só pode entrar nesse mundo nascendo de carne e sangue. E eles entraram como ladrões e salteadores, e têm feito estrago terrível na terra, não é? E em todo o mundo. Então, capítulo 12, 31, Jesus está dizendo: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso. Quem que ele falou? Agora será expulso. Quem falou isso? Jesus. Ele não poderia, como Deus, como Criador, como o próprio Criador dele, dar outras palavras diferentes? Mas ele disse: agora será expulso o príncipe desse mundo. Então veja só que não é um qualquer, é o príncipe deste mundo. E ele falou: e nada tem em mim, né? 14:30 de João. Então, queridos, são textos da Bíblia que a igreja precisa tomar posse, porque ele tem astúcia, ele tem sabedoria, ele tem inteligência, ele tem
facilidade de nos iludir, de nos enganar. Você fala, mas ele não engana. Bom, ele enganou lá no céu milhares de anjos, para não dizer milhões. E nós já vimos, né? Da grandeza dele, da sabedoria, da beleza, da posição que ele ocupava na glória. Ele foi lançado aqui para a terra. E diz que o príncipe desse mundo é o juízo, né? Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe desse mundo. Agora, quem tem condições de expulsar o príncipe desse mundo? Quem é que tem? O nome, a igreja, né? No nome de Jesus, que Jesus subiu e deixou essa autoridade com a sua igreja, do qual ele é o cabeça soberano dessa igreja. Amém? Amém. Amém. Deixa eu acordar. Então, o que você falou? Os sinais seguirão aos que crerem. A gente chega lá, né? Então, você fala, mas o diabo está aí no mundo, roubando, matando, destruindo, mas não deve roubar e matar e destruir eu e você, a igreja do Senhor. Se o mundo não quis optar pela vitória de Jesus, né? Romanos capítulo 1, está nem incluído aqui naquele que eu queria falar, mas Romanos capítulo 1, verso 16, assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu, depois o grego, o gentio. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta o amor de Deus. Não é amor? Poxa, estou lendo errado. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem, e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Olha só, as coisas estão criadas, olha para o céu. Aí o crente olha para o céu e fala, olha a natureza de Deus. Não, olha para o céu e vê o que Deus criou, vê o que Deus fez. Não é? Olha para todos os lados e vê a criação de Deus, a glória de Deus manifestada em favor do homem. E ele está falando aqui até de coisas invisíveis, que podem ser visíveis para aqueles que creem. Portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhes deram graças, antes em seus discursos desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Olha aí, fez um monte de coisa para ficar no lugar de Deus. Não foi assim quando Moisés subiu ao monte?
Quando ele ficou 40 dias e 40 noites, falaram lá, o homem mudou de ideia. Acho que Deus levou ele embora. Sei eu. O que eles pensaram? Eles falaram, vamos fazer um Deus para nós. Montaram um belo de um bezerro de ouro, não é isso? Então, e agora fala, esse é o nosso Deus, agora ele vai nos levar de volta para o Egito. Esse é o que tirou nós do Egito, agora ele vai levar a gente de volta, porque a gente quer voltar. Mas, gente, a Bíblia é tão clara, né? E ele diz, eles tendo conhecimento de Deus, não deram glória a Deus, não quiseram. Antes eles preferem dar glória ao boi, ao bezerro, à vaca, ao elefante, a quadrúpede, né? Você pode ter um monte. Tem aves, tem répteis, né? Você anda pelas casas aí, está cheio de bicho. Jacaré, coisa que tem, né, nas casas. É os deuses deles. Eles preferem ter um jacaré em casa, preferem ter um pinguim, um elefante, sei eu. Então, queridos, por que Satanás continua ainda roubando, matando e destruindo? Porque a maioria dos homens da criação de Deus não deram glória a Deus e preferem viver na prática da imoralidade, do pecado. Então, você vai perguntar para mim, então por que o mundo está entregue? O mundo se entregou, e a Bíblia diz que não foi o mundo só que se entregou, foi Deus quem os entregou às paixões infames. Deus os abandonou às paixões infames. Entende, gente? Então nós que nos aproximamos de Deus e da sua palavra, nós temos que começar a mexer dentro de nós, mudar as coisas. Tem coisas para ser mudadas de maneira tremenda, e Deus é poderosíssimo para fazer muito, muito mais. Ele diz Efésios 3:20, né? Muito mais além daquilo que eu estou falando, daquilo que eu estou ensinando, muito mais além daquilo que eu estou pensando, você está pensando muito além de mim, é muito além. Deus pode fazer? Lógico que pode. Então por que Deus não faz? Porque Ele quer que você preste um culto para Ele com amor, com gratidão, com singeleza de coração, né? Que cada um de nós possamos nos apresentar diante de Deus de uma maneira toda especial. Porque ele falou, agora é julgado o príncipe deste mundo. Está julgado? Está expulso? A igreja precisa saber isso. Ele está julgado, ele está expulso. Ele pode fazer o que ele quiser em outro campo, em outro lugar, menos aqui, menos na sua casa, menos no lugar onde pisa os filhos de Deus. Oh não, glória a Deus, glória a Deus, mano. O pessoal tem medo. Os irmãos, quando a gente fala, os irmãos têm medo. Tem medo, mas não pode. A Bíblia diz que nós temos que lançar fora o nosso temor, porque aquele que teme não é crente que vale a pena para o combate e para a guerra. Vamos abrir Colossenses 2,15. Diz assim, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. A vitória de quem é? Do Senhor Jesus Cristo, que diz despojando os principados e
potestades os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Então, quando eu e você formos, né, entrar na luta ou no combate, devemos saber que nós temos conosco o príncipe da vida. Amém? O ressurreto dentre os mortos. O maior nome de glória que está conosco, Jesus o Cristo, né? Efésios 6,12 é o mais badalado, é o mais falado, não é? Mas aqui ele fala de quatro categorias, nós podemos dizer de anjos, né, ou de seres celestiais criados, e precisa haver da nossa parte uma preparação, né? A gente que vai para o exército, por exemplo, ninguém entra no exército e chega lá já dão uma arma para ele começar a atirar. Não, primeiro ele vai fazer as instruções, né? Vai aprendendo as instruções na casa do Senhor e depois vamos a começar a nossa guerra, a nossa batalha. Então, ele fala sobre as armaduras que o crente deve possuir para entrar na guerra, para entrar no combate, para que não seja destruído, não é? Quem entrar na guerra contra esse inimigo tem que entrar pela graça do Senhor, mas também tem que entrar vestido e revestido do Senhor. Você tem que ser uma nova criatura. Ele diz, no verso 10, eu marquei o 12, mas eu vou falar do 10, ele diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e... no Senhor e na sua força. Quer dizer, não é na minha força, nem no meu poder, nem na minha sabedoria, nem na minha inteligência, nem na minha capacidade, é aonde? Na força e no seu poder. Olha só. Então as armas que nós vamos receber são dadas pelo Senhor. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aonde que está as armas do nosso combate? Está no Senhor e nesta força imbatível de Cristo. Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Quem está dizendo isso aqui? A gente fala que é Paulo, mas não é, é o Espírito Santo. Não é? Fala, Paulo, não é Paulo. Paulo está... É como aqui, o pastor de Seu está falando. Não sou, eu estou lendo. Eu não estou falando, não fui eu que escrevi. É o Espírito Santo que deu a palavra, né, para o apóstolo. E ele disse, porque revesti-vos, né, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas do diabo. Ciladas, né? São armadilhas, são coisas colocadas no dia a dia para tentar nos caçar, né? Então, a Bíblia diz, para que possais estar firmes. Para que possais estar
firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele tem uma astúcia, ele tem uma manha, uma malandragem, ele tem uma perspicácia, né? Umas palavras aí que nem eu sei. Então, ele tem coisa muito sutil, de muita inteligência, para tentar caçar a gente. Então, ele diz, são astutas ciladas. Ele arma uma, dá certo, ele arma outra, não dá certo, ele arma outra, não dá certo, ele arma outra. Ele não desiste de armar armadilhas. O que você falou? É estrategista, né? Então ele vai indo até que a gente caia e ele puxa o laço. Então, outra coisa que ele diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Se você quiser obter vitória, uma das coisas que você tem que eliminar da sua vida são as contendas, as lutas, as batalhas. Aqui a batalha não é contra pai, não é contra mãe, não é contra filho, não é contra neto, não é contra sogra, não é contra avó. Não... Porque a gente entra nas famílias aí, é um verdadeiro arsenal de guerra. Cada um mordendo o outro, cada um falando mal do outro, cada um querendo destruir o outro, né? Então, é assim que ele usa. E se você e eu aprendermos que nós não temos que lutar, uma coisa é que nós temos que lutar, não é isso? E outra coisa é que nós temos que não lutar. Nós temos que lutar contra Satanás e sua equipe, mas não temos que lutar contra os nossos familiares. E aqui entra homem, patrão, empregado, tudo que você pensar, né, negócios, a gente tem que ter graça, porque ele diz que, porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Se você conseguir não brigar mais com a sua mulher, não brigar mais com o seu marido, não brigar mais com a sua sogra, não brigar mais, né? Você vai começar a desfrutar de uma vitória, pelo menos uns 90% da sua vitória estará consumada. Porque a maior dificuldade nossa é a briga, carne e sangue. Porque é ele, porque é ela, porque é isso, porque é aquilo, eu tenho razão, eu sei, eu faço, eu quero, né? E a briga vai longe. Entre nós, também há aqueles que também tocam a mão na orelha da mulher, né? Ou a mulher toca a mão na orelha do homem. Tem umas mulheres machos. Mas, por aí eles matam. Mata a mulher, mata o marido, mata a sogra, mata. Porque o ladrão está aí para roubar, matar e destruir. Então nós, com toda a vitória que ele deu à igreja, por exemplo, abaixou a guarda. A igreja hoje não enfrenta mais. Raras exceções. Pouca gente sai para uma casa e sai para uma guerra, sai para um combate, e às vezes sai e não sabe como sai, por que porta sai para nunca mais voltar. Não temos que lutar o quê? Ah, mas aquela irmã, eu não vou com a cara dela, aquele irmão, eu não sei, não fez nada para mim, mas eu não me entra, não engulo. Oh, para com isso. A hora que você conseguir olhar para sua mulher e falar, essa é a mulher que Deus me deu, eu a amo, né? Nós temos alguma coisa assim que nós já
tivemos dificuldade, né? E eu sempre dizia a ela, eu te amo, né? Não de eu te amo, meu Brasil, eu te amo mesmo, eu casei com você por amor. E nós não temos para onde ir, nem ela tem para onde ir, nem eu. Então a gente briga e um vira para um lado, outro para o outro, e o diabo fica no meio, morrendo de rir, não é assim? Assim? Você já conseguiu isso, né? Então, a Bíblia diz, para com isso. Deus não deu ela para mim? Deu. E o que eu tenho que fazer? É encarar ela, é viver com ela, é conviver com ela. Ela é meu tesouro. Então, não, porque porque minha mulher isso, porque minha mulher aquilo, porque minha mulher, porque minha filha, porque meu filho, porque meu pai, porque minha mãe. É isso aí, né? Isso é carne e sangue. Parece que ninguém faz essas coisas, né? Glória a Deus, muito bem. Todos passamos na prova. Porque não temos que lutar. Está lutando porque falta entendimento. Estamos brigando porque falta entendimento. Por que, pastor? Porque não temos que lutar contra carne e sangue. Ah, mas é o diabo que está usando. Ah, o diabo está usando ela, então expulse em nome de Jesus Cristo. Ah, pastor, mas ela não quer. Mas você quer, não quer? É tua esposa? Não é o seu tesouro? Limpa ele. Fogo nele. Palavra nele. Vai ver se eles ficam aí. Ah, falando em fogo neles, há muita gente que tem aquela doutrina do o fogo purifica pecado, né? Tem? Por aqui já passou gente falando que o fogo purifica o pecado. Tá bom. Há outra palavra no Antigo Testamento que diz que os nossos pecados foram lançados nas profundezas do mar. Não tem? Tem, não tem? Agora nós estamos no Velho Concerto ou estamos na Nova Aliança? A Nova Aliança não tem mar e não tem fogo. É o sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Jesus Cristo. É. Então a gente, se eu mandar fogo aqui, queima meus pecados. Não queima, vai queimar você, talvez. Joga o meu pecado nas profundezas do mar. Não, irmão, não vão por o Antigo Testamento. A velha aliança está anulada pelo Novo Testamento. É um novo concerto, é um novo sacerdócio, é uma nova mensagem, é uma mensagem de vitória para a igreja. Amém? Porque se eu for para lá para falar para vocês, a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, né? Lá em João diz. E a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A lei em 2 Coríntios, capítulo 3? Ou é 1 Coríntios? Agora, ele disse que a lei que foi dada por Moisés, ela trouxe a condenação e a morte. E a manifestação de Jesus trouxe a graça e a verdade. É bem diferente, não é? Então nós ficamos aí querendo guardar sábado, querendo guardar dias, querendo guardar festa de judeu. Não tem nada com nós. É um novo concerto. É um novo sacerdócio. Vai para Hebreus, você vai encontrar lá tudo isso. Ele disse que quando entrou o novo concerto, o velho concerto perdeu a força. Entrou o novo concerto que é feito com maiores e melhores promessas. É o Novo Testamento. Mas em todo lugar que a gente vai, em todo lugar que a gente ouve, todas as mensagens quase vêm do Antigo Testamento. Por quê? Porque os nossos olhos não foram abertos para o novo. Para o novo conceito, a nova aliança, nova vitória, a nova vida, a vida poderosa em Deus. É segunda, né? Carta aos Coríntios, capítulo 3.
Depois vocês lêem lá, porque eu não vou falar, senão eu vou atrapalhar mais do que eu estou fazendo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim, tem luta, tem guerra, tem batalha. E tem gente que fala, pastor, isso aqui vai parar quando? Eu não sei. Eu estou com 80, não parou. Quando você vai viver? 70. Quando chegar a 70 e Deus se recolher, hoje a mãe do Odilon foi recolhida, né? 82 anos. Chegou, acabou. 82 anos. Hein? Não é? Ele falou 82 para mim? 88? É mesmo? Desculpa aí, mas ele falou para mim 82, falei, não. Aí, já 82 já é bastante, né? Então, não temos que lutar contra, né? A maioria não é briga familiar, não é briga familiar? Não é briga familiar? Mas tem uma outra batalha, que não é briga, é uma guerra. E é uma guerra que ela pode não parar mais até a hora do nosso embarque. E tem pessoas que, pastor, será que não vai parar isso? Eu falo, não. Mas vai passar logo. Não chega, a maioria não chegou a 80, já passou. Passou a guerra, o combate. Essa chegou a 88, né? Minha mãe morreu com 89. Meu sogro também, quase chegou a 89, né? Mas a maioria, 70. Meu pai morreu com 74. Outros morrem mais cedo. Alguns são mais teimosos, morrem mais tarde. Sei por quê, mas morrem mais tarde. Então diz, mas sim, contra principados, contra as potestades, contra príncipe das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então nós temos que nos posicionar em Cristo, porque é uma batalha para gente grande, que mora dentro de nós. Não é nem gente, né? É o Deus triuno, é o Deus de glória que habita em nós para fazer esta batalha, para fazer esta vitória, né? Na minha e na sua vida. Então nós temos que tomar algumas posições, porque aqui há 4, não é? 4 categorias de anjos que caíram, né? Nós temos, pelo menos que a gente conhece na Bíblia, tem o arcanjo, tem o anjo, tem o querubim, tem o serafim, não é? Então, há um bom grupo que está com Satanás, e há um bom grupo que caíram, que Deus os trancou em cadeias eternas até o juízo daquele grande dia. Senão, ó, esse mundo já estava arrebentado todo. Então tem... E qual deles você prefere lutar com qual deles? Quando você for lutar numa batalha, qual deles você quer lutar? Com qual deles você tem uma preferência para lutar com ele? Tem 4 categorias. Qual deles você quer lutar? Eu falei que eles são o Reino Unido, não falei? Eles são o Reino Unidos. Eles, quando eles estão na batalha, quando a gente está expulsando algum demônio, um sai, outro entra. Quando esse aqui enfraquece, vem outro. Quando o outro enfraquece, vem outro grupo. Quer dizer, eles são unidos, eles estão ali para roubar, matar e destruir, amarrar e arrebentar.
Então você não tem escolha, você vai ter príncipes, vai ter principados, vai ter potestades, vai ter hostes da maldade para você encarar. E tem que estar preparado, não é? Ele diz, portanto tomai, verso 13, 6,13 de Efésios, portanto tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Mas pastor, dia mau? Deus é bom, sempre bom, é tudo bom, mas tem o dia mau, e olha, não é um, nem dois, nem três, né? Muitos dias maus. Hein? Porque hão de ser muitos dias maus, não é? Jesus falou que os dias são maus. A diferença desses dias fazemos nós na presença do Senhor, não é? Para a nossa própria vida. Ele diz, portanto, tomai. O que é tomar? É pegar, não é? Tomai. Tem arma aí? Pega. Tem guerra, tem combate, tem batalha, mas tem arma. Que batalhar sem arma é derrota na certa, não é? Ninguém sai para uma guerra sem arma. Ele diz, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito todo, como é que é? Ficar firme. Depois de uma batalha, você falar, glória a Deus, aleluia, eu venci, o diabo foi embora, estou em paz. Quando você menos espera, ele está de novo aí, te encarando, cara a cara. Há pessoas que Satanás possui para encarar a mim, para encarar você, para enfrentar. Você nunca pensou nisso, né? Mas muitas vezes, às vezes a mulher está falando, o marido está falando, você sabe que não é o marido falando, nem a mulher falando, nem o filho falando, nem a sogra falando, é o demônio. Tem que ter um discernimento. E como você vai enfrentar? Como você vai encarar? Como você vai obter vitória? Se você não tem armas de milícia, não tem armas de guerra, não tem armas de combate. Ele diz, verso 14, estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos do maligno. Opa, então há uma arma à disposição no nosso exército que tem condições de apagar todos os dardos acesos do inimigo. Que é uma arma? O escudo da fé é uma arma de defesa, né? Não é? O escudo é aquele que a gente segura aqui, né? Ele empurra, mas também defende, né? Então ele diz aqui, tomando sobretudo o escudo da fé. E aí? A fé é posta aonde?
Aonde está a minha fé? Aonde está a sua fé? Aonde? Aonde está a sua fé? Aí é o segredo. A sua e a minha fé tem que estar escudadas no Senhor. No Senhor. No Senhor. A minha fé precisa estar firmada no Senhor. E o que acontece? Você não vai correr, não vai sair correndo. E é interessante que nessa armadura aqui, diz que a Bíblia foi escrita aí no tempo dos romanos. Essa armadura que Paulo fala é a armadura de romanos, dos soldados romanos. Eles eram armados dos pés à cabeça, só que nas costas. Por que não tinha proteção nas costas? Por que não tinha proteção nas costas? Porque se o cara tem proteção nas costas, ele sai correndo, vai embora. Deserta, né, que fala? Sai do exército, corre embora. Mas se ele virar as costas, o inimigo fuzila ele. Então você pode ver, são armas de combate de cara a cara, de enfrentar cara a cara. Tomai também o capacete da salvação. Olha, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não tem nada fora do Senhor, né? Fora da palavra. Está tudo nele e com ele, né? Então ele diz, tomai também o capacete da salvação. Aonde vai o capacete? Aonde? Para que pôr capacete na cabeça? Proteção. Proteger a cabeça. Sabe o quê? Tem um capacete espiritual na cabeça. Por quê? Porque aqui é o campo de batalha. Aqui é onde Satanás ataca. Aqui é onde diz que você não é de nada, que você não é crente, que você não é isso, você não é aquilo, você não é isso que você está falando, você nunca foi isso. Entende? É aqui que ele te põe a zero. Quem é você? Já que você não se enxerga, você não tem espelho, e vai falando. Não, eu podia falar outras coisas, mas estou falando dessas mais bobinhas. Então, quando ele ataca, ele vem para roubar, vem para matar, vem para destruir, ele tem tática, ele vem para acusar. Ele lá em Apocalipse 12, né, era o acusador de nossos irmãos que nos acusavam de dia e de noite diante do Senhor. 12:10 deve ser de Apocalipse. Eu não sei se está marcado aqui, depois a gente vê se está. É isso mesmo, né? Então ele diz, capacete da salvação. Você tem que ter uma proteção na cabeça para ficar... A Bíblia diz em Coríntios 2:14, que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, que lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. E no outro versículo ele diz assim, mas vós tendes a mente de Cristo. Ou tem ou não tem? Então, aonde que ataca? Aqui. Mas se a mente for de Cristo, o que acontece? Tem defesa. Tem a palavra. E ele diz, aqui ele fala, capacete da salvação e a espada do Espírito, com letra maiúscula, que é a palavra de Deus. Quem é a palavra de Deus? É o próprio Jesus Cristo. Quem é a palavra de Deus? É o Verbo. Quem é o Verbo? Jesus.
É. Coisa, né? A espada do Espírito é a palavra de Deus. Por isso eu quero ter que estar o quê? Junto. Da onde é que saem as armas da nossa milícia, do nosso combate? Tem que sair rapidamente. Nós não podemos, na hora da tentação, titubear, porque não dá tempo. Bobeou, está vencido. Então a palavra... se fala, mas por que a gente decora a palavra? Para dizer que você é sábio só. É isso? Você é inteligente. Bom, é mesmo. Quem decora a palavra de Deus é inteligente. E não precisa ser muitas. Basta essas armas que você tenha de combate, que na hora certa, no momento certo, você tenha discernimento quem está falando com você. Quem é que está afrontando você. Se você não tiver discernimento, você entra rapidinho na briga, carne e sangue. Mas assim, tem muita gente que fala, não aguento mais meu marido, vou embora, não é? Ou, não aguento mais minha mulher, vou embora. E não sei porque minha sogra não morre logo para deixar a herança, não é? Então, é uma porção de coisas que a gente ouve aqui no dia a dia, né? E quer ver uma coisa boa para dar briga, chama-se herança. Você quer conhecer uma família, entra numa família que tem uma herança para repartir. Pode ser um irmão ou dois só, já dá uma batalha. Tem gente que tem herança de riqueza, mas um é rico e o outro é pobre, ele não quer vender, ele não deixa vender, ele não compra do outro, o outro morrer na miséria. Até falar, isso não existe. Bom, eu tenho observado coisas tristes. Então, a luta de carne e sangue é um negócio para valer. E as brigas, as contendas, as mortes acontecem muitas vezes na hora do repartir a herança. Não é? Então ele diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, esse soldado está preparado para o combate. Só não tem armadura nas costas. Pode vir os dardos inflamados do maligno, né? De todo canto, que ele vai conseguir ser vencedor. O poder da igreja em Cristo. João capítulo 17, verso 22. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Nós já vimos que o reino de Satanás é um reino unido. Jesus falou que eles não são divididos. Eles são unidos. E a finalidade dessa organização é roubar, matar e destruir. Ao passo que Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Está no mesmo texto, João 10:10, não é?
Então, aqui ele diz: e dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Jesus falou que ele deu à igreja, a nós, a glória que estava nele. Aquela glória que Jesus recebeu aqui, para andar nesse mundo, para fazer a obra que ele fez, da nossa redenção, ele disse que deixou conosco. No capítulo 17 aí, ele fala que ele deixa a sua glória e pede ao Pai para que lhe dê aquela glória que ele tinha com o Pai antes que o mundo existisse. Acha que está aí para mim? Está por perto, hein? Eu era para ter marcado, eu não marquei. Hein? Verso 18. Lê para mim, por favor. Não é? 17, 18? 5? 17, 5. 17, 5. Vem. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Mas aquela glória que tinha nele é muito grande. Os demônios não aguentavam, né? Tinham que confessar: tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus vivo, vem atormentar-nos antes de tempo, né? Uma série de coisas. Então, 17, 5 diz que ele queria e deu, né? E deu aquela glória que tinha nele, que ele estava andando aqui. Agora ele estava reivindicando com o Pai o retorno à glória, para tomar ou retomar a glória que ele tinha antes que o mundo existisse, né? É muita glória, é muito poder, é muita autoridade. É que nós estamos com a visão muito curta. Então ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, Efésios, né? 2, 18 e 19, para fazer notório o mistério do Evangelho de Cristo, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então esse negócio da gente tirar 5 minutos para oração, tirar meia hora para oração, 2 horas para orar, está certo, pastor? Não. O nosso viver e o nosso andar deve ser o tempo todo orando, em espírito, ou no espírito, e vigiando, né? Orando e em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Então a gente tem uma reunião de oração cada 15 dias, né? Até o Francisco faz aí, né? Um domingo sim, um domingo não, tem reunião de oração, uma coisa assim, né? Mas não deveria ser assim. Nós deveríamos estar orando o tempo todo. Sexta-feira sim, sexta-feira não. É que nem outro H está no portão. Então, a gente vê de sexta-feira a outra sexta-feira, é muita pobreza. Nós podemos ir só de vez em quando orar, mas nós deveríamos de aprender a orar
O dia todo, o tempo todo, com chuva, sem chuva, né? Que fica reclamando da chuva, ou do frio, sem frio, fica reclamando do frio, do calor, fica reclamando do calor. Não é assim? Não é reclamando tudo, gente. Lucas 18:1. Contou-lhes também uma palavra, uma parábola, né? Sobre o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer. Então, a maneira de orar nossa é que é errada. É que nós não aprendemos a andar no Espírito, falar no Espírito, viver no Espírito, glorificar no Espírito. Nós aprendemos a viver um tempão, né? 2 semanas sem oração, de repente a gente vai orar. Pastor, eu vou ficar ofendido, não venho mais para a oração. Para mim, meu irmão, você não faz nada. Você já se entregou na mão do inimigo. Você já se rendeu totalmente. Porque, irmãos, eu quero que você aprenda, você pode vir orar, não é? Mas aprenda a orar constantemente. Mas pastor, eu estou dirigindo o carro, dá para orar. Não dá para você ficar bravo ou xingar alguém, né? Tem gente que xinga, fala palavrão, abre o vidro do carro e fala palavrão para o outro. Não, irmão, é tempo de orar. Se escapou do cara bater em você, dá glória a Deus, aleluia, dessa escapei. E se bateu? Bateu. Não é? Aí já desce com ferramenta na mão, já quer, não é? É um negócio sério. E eu já vi crente, né? Eu já vi crente que se pegaram lá no Rio Bonito e quando ele foi na igreja era o pastor. Então, o que eu estou falando, irmãos, é coisa séria. A senhora está rindo? A senhora também fez isso? Não, né? Então tá bom. Mas, se a gente aprender, porque tudo se aprende, né? Não se aprende? Você começa a praticar, você não sabe. Fala, eu não sei isso aqui, vou fazer isso aqui. Vou experimentar fazer isso aqui para ver se funciona. De repente, fala, esqueci. Faz de novo. Vai até pegar o hábito de estar em constante comunhão com o Senhor. Por isso fomos comprados por alto preço. Não é? Não é para fazer o que a gente bem entende e bem quer. Muito bom. Agora nós temos aqui em Filipenses, Filipenses 2, de 5 a 11, e diz assim, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Veja só, há um sentimento que nós devemos ter que estava em Cristo. O mesmo sentimento, né? Jesus vivia em constante comunhão com o Pai. A gente só acha que se estiver fazendo alguma coisa, a gente não pode estar em comunhão. Tem que estar, tem que aprender. Não é? Você fala, bom, eu vou tirar 5 minutos agora para mim que eu vou resolver essa parada. Não tem isso aí. Você tem que resolver essa parada orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito. Tem mais essa. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Então Jesus aniquilou-se
mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Eu fico pensando, irmão, Jesus com todo aquele poder, com toda aquela glória que ele tinha, com a zombaria daqueles homens, ele podia ter fulminado todos eles, só soprar, derretia eles. Mas ele, além de tomar a forma de homem, diz a Bíblia que ele se aniquilou. Tomando forma de servo. Ele veio como homem, podia ser senhor, não podia? Mas ele aniquilou-se, tomando a forma de servo. Fazendo-se semelhante a nós, semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, se humilhou ainda a si mesmo. Era homem, passou a ser servo, e agora passou a ser menos do que servo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Agora o próprio Deus, descendo em glória da sua glória, tomando essa forma de homem, tomando a forma de servo, e como servo ele abriu mão de tudo, ele sendo obediente até a morte, e morte de bandido, morte de gente que não tem recuperação, a pior morte daquele tempo, né? A morte de cruz. Eles gostavam de cortar a cabeça, né? Mas a morte de cruz era uma morte de sacrifício, né? Terrível. Que a pessoa não morria na hora. Quando corta a cabeça, tchum, já era. Dá nem para falar ai, né? Mas aquela morte, ainda carregar a cruz, ser crucificado todo aquele tempo, ficar pendurado, ensanguentado. Valeu a pena? Valeu a pena todo aquele sacrifício de Jesus? Valeu? Pelo que também Deus o exaltou como um soberano. A mais alta patente do exército celestial, Jesus. Ô gente, esse é o nome de glória. O que vocês acham? Vocês lembram quando... Que pena, tá? Terminou o horário. Quando Jesus mandou 70, né? De 2 em 2, eles voltaram maravilhados. Porque eles falam, até os demônios se nos sujeitam. Eles nunca tinham visto aquilo. Não é? E Jesus falou assim, eu via Satanás como um raio cair do céu. Por quê? Por causa do nome de Jesus. Irmãos, se nós estivermos aqui falando o nome de Jesus, glorificando esse nome, exaltando esse nome, se ele passar por aqui, ele cai. Pelo menos lá em cima ele não fica, e nem lá atrás, nem aqui dentro. Ele vai ter que procurar outra igreja para fazer a freguesia dele. Porque é realmente coisa gloriosa este nome. Ele foi até lá no mais baixo. Não é isso?
foi no mais baixo, no mais vil, no mais miserável. E Deus o exaltou soberanamente. Com o nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Essa é a vitória da igreja, irmãos. Essa é a minha vitória, essa é a sua vitória. Amém? Graça e paz, Deus abençoe.